Olá, boa tarde. Bem-vindos ao terceiro encontro da 20ª edição do ciclo de palestras em ciência animal, organizado pelo curso de graduação em medicina veterinária, pelo programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária e pelo programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade de Franca. Em nome da comissão organizadora, eu sou a professora Fernanda Gozuen e gostaria já de agradecer a palestrante Isadora Carolina Passos Neto e Silva, a qual é médica veterinária, graduada pela Universidade de Franca e atualmente ela é aprimoranda no programa de aprimoramento profissional em medicina veterinária na área de clínica médica de pequenos animais aqui da Universidade de Franca. E ela vai discorrer sobre injúria renal aguda em cães e gatos. Isa, muito obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada a você pelo convite. Imagine, fique à vontade. Certinho, obrigada. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto bastante corriqueiro na clínica médica, principalmente aí nossa rotina no hospital, que é a injúria renal aguda, né, e enfoque em cães e gatos. Ela também pode ser chamada de lesão renal aguda, ou abreviando, né, a gente chama também de IRA. E toda a informação que a gente tem sobre tratamento, sinais clínicos, toda a classificação, né, e diagnóstico, a gente pega aí como referência o IRIS, né, que é uma sociedade internacional de interesse renal. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pesquisa sobre, a gente sempre pega essa palestra inteira aí de acordo com a IRIS. Então, definindo, né, o que é essa injúria renal aguda. Então, é uma redução aí rápida, né, decorrendo aí de horas a dias da função renal. Então, por alguma lesão, alguma alteração no rim, ele diminui sua função. Então, ele para de fazer tudo aquilo ou diminui, né, todas as suas funções, que não é somente filtração, ele equilibra bastante coisas aí no organismo. Então, ao contrário da doença renal crônica, né, que ela pode evoluir aí de meses a anos, a injúria renal aguda, né, o próprio nome já diz, é uma coisa mais agudizada, que pode sair a dias e horas também, né? Algumas horas a gente já pode ter uma lesão renal aguda. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem, né, anatômica de um corte longitudinal do rim, né, que um aumento aí da imagem, a gente tem aí a parte do córtex e da medula. Aumentando um pouco mais, a gente entra aqui no néfron, né, que é onde ocorre a formação da urina, que a gente chama de a unidade aí funcional do rim. Então, o sangue, ele entra pela artéria renal e ela vai se ramificando até a arteríola eferente, que entra ali no néfron, e a sua filtração vai ocorrer ali no glomérulo, né, resultando no ultrafiltrado. E após isso, o corpo, tudo que ele quer reabsorver, né, tudo que ele acha que é bom reabsorver ali daquele sangue, como alguns eletrólitos, alguns solutos, água, ele vai reabsorver, e tudo que está em excesso, que é tóxico, né, que ele precisa ir secretar, vai ser excretado pela urina. Então, tudo isso acontece ali no néfron, tá bom? O rim, né, ele tem várias funções, então, ao contrário de que muitos pensam, não é somente a filtração do sangue. Então, ele tem, né, sua função excretora, então ele reabsorve e excreta bastante elementos, né, como água, eletrólitos, cálcio, fósforo, sódio, vitaminas, ajuda aí no catabolismo de algumas substâncias também. Ele ajuda no equilíbrio eletrolítico, né? Então faz aí todo o equilíbrio de sódio, água, fósforo, cálcio. Ajuda no equilíbrio ácido básico também, então ajuda aí na parte do pH. Tem sua função endócrina também, então ele produz a eritropoetina, que ajuda aí a medula óssea a produzir células sanguíneas, né? Células vermelhas do sangue, que é a eritropoese. Então é muito bom a gente saber aí, principalmente essa parte que mais acontece mais a anemia na doença renal crônica. Claro que não é só por conta da falta de eritropoetina, às vezes
dos rins ele ter uma perda de eritropoetina, ele tem algumas outras causas de anemia. Ele também aí produz o que a gente chama de 1-alfa-hidroxilase, que essa substância, né, essa enzima ajuda a converter a vitamina D inativa para a vitamina D ativa, aí, ajudando na absorção do cálcio. E também é muito importante, o rim também ajuda na pressão arterial. Então, ele tem todo ali aquele controle sobre sódio que leva água, ou ele retém, ou ele libera, então aumentando ou diminuindo aí a pressão. Também produz a renina, né, que ajuda também na pressão arterial. Então a gente vê depois os sinais clínicos que também o animal pode ter uma hipertensão. Então, qualquer alteração aí na hemodinâmica, na filtração, no túbulo intersticial, fluxo tubular do rim, pode causar uma injúria. Essa injúria vai fazer com que a gente tenha uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, o rim ele vai filtrar menos. Então, como não está filtrando, né, o que acontece? Vai ter um acúmulo de compostos nitrogenados no sangue, que a gente chama aí, né, dos principais, a ureia e creatinina. Então, esse aumento no sangue, né, que na verdade devia ser eliminado pela filtração, é o que a gente chama de azotemia, né, aumento de ureia e creatinina. E essa azotemia, ela pode levar ao que a gente chama de uremia. A uremia é uma síndrome clínica, então é quando o animal ele apresenta sinais clínicos devido a essas altas concentrações de compostos nitrogenados no sangue. Então, assim como a doença renal, a gente também tem a classificação da injúria renal aguda em pré-renal, renal e pós-renal. Aqui eu trouxe como exemplo aí de pré-renal uma torneira fechada, né, ou quase totalmente fechada, que é em casos de perda ativa de sangue, desidratação, algum choque, né, choque séptico hipovolêmico, insuficiência cardíaca, o que acontece? O problema não está no rim, está no sangue que está chegando no rim. Então, está chegando pouco, então está filtrando pouco. Então, o problema não é no rim em si. A gente tem também a classificação renal, que o problema está no rim. Então, doenças infecciosas que a gente pega muito, doenças causadas pelo carrapato, leptospirose, leishmaniose, uso de alguns medicamentos também. Os tutores amam dar anti-inflamatório para cães, principalmente aí esses de uso humano. Então, eles altamente nefrotóxicos, antibióticos, né, os aminoglicosídeos, como a gentamicina, alguma isquemia, que às vezes o animal passou por uma cirurgia, teve uma hipóxia ou fez alguma medicação aí que poderia causar lesão renal. Então, o problema está no rim em si e tem a classificação pós-renal, que o problema não está no rim nem antes dele, né? Está aí na saída desses compostos. Então, o animal que ele chega obstruído, né, principalmente gatos, que chegam com obstrução urinária, ou um animal que ele tem um histórico aí de ter passado por algum atropelamento, algum trauma, né, que pode ter uma ruptura de bexiga, então a urina extravasa ali para o peritônio é absorvido, entre outras coisas. É importante também ressaltar que causas pré e pós-renais, o quanto antes da gente reverter, o melhor o prognóstico, né? Porque causas pré e pós-renais também podem levar à lesão renal. Então, uma pode levar a outra, dependendo do tempo, né, que isso está acontecendo, e também elas podem estar associadas. Então, o animal que está com injúria renal aguda, ele também pode estar desidratado, ou ele pode ter uma insuficiência cardíaca, então eles podem estar associados também. Normalmente o animal chega na clínica, né, com histórico, então é bom fazer uma anamnese detalhada. Então, ele pode ter sido exposto a algumas toxinas, né? Plantas, medicamentos, alimentação, né? Uva, cebola, picada de cobra. Pode ter alguns histórico de carrapato, né? Ah, tinha um rato lá em casa, fica na ração, né? A gente pensa aí em uma hemoparasitose, uma leptospirose. Como eu disse, trauma ou cirurgia recente. Doença prévia, o que a gente mais pega na clínica, doente renal crônico agudizado. Então,
Basicamente, 90% das injúrias renais que a gente pega aguda é de um paciente doente renal crônico, que anteriormente o tutor nem sabia que tinha. É, Além disso, o hiperadenocorticismo, o hipertireoidismo, né? O uso de fármacos no animal aí que ele faz o uso constante de fármacos por conta de alguma doença prévia, também pode ser que tenha uma injúria renal aguda aí pré-existente. Ou o animal já chega com todo o sinal clínico, né? Que é o que mais acontece, já está muito agudizado, já está lá, cheio de problemas. Então, aqui são alguns sinais clínicos, né? E o que a gente pode também achar em exame físico não são sinais clínicos assim diretos, são mais vagos que outras doenças também podem ter, mas é bom vocês terem como diagnóstico diferencial, né, a injúria renal aguda. Então, diferente do doente renal crônico, o animal ele chega em bom score corporal, né? Pode ter ausência de sinais de cronicidade, né, que é o que a gente chama de poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia, exceto se ele está com uma doença renal crônica agudizada, então ele vai associar tanto esses sinais de cronicidade com a injúria renal aguda também. O animal, ele pode ter vômito, diarreia. A diarreia é muito comum a gente ver o que a gente chama de melena, né? Que é aquelas fezes mais escurecidas de sangue digerido. Pode ter anorexia ou hiporexia, né? O que mais acontece também. Alteração na temperatura. A temperatura ela pode estar normal, mas o que eu vejo muito no doente renal crônico agudizado que a gente pega? Hipotermia. Quase que 99% dos casos o animal ele fica hipotérmico. As úlceras, né, o hálito urêmico, a gente vê mais um paciente que está mais agravado, né, já faz um bom tempo, porque a ureia ela é tóxica para todo o trato gastrointestinal. Então a gente vê úlcera na boca, úlcera na língua, é, pode ter úlcera em esôfago, estômago, intestino, que a gente não vê a olho nu, né? Então a gente primeiro vê na boquinha, então é sempre bom abrir a boca, cheirar a boca, né? Principalmente o animal que está hiporético, anorético. Pode ter, o que acontece muito, na verdade, na injúria renal aguda, é a dor, a palpação. Então, quando você palpa o abdômen ali, principalmente ali na onde está a anatomia renal, ele sente dor. Então, acontece muito aí na lesão renal aguda. O que acontece também, que pode acontecer, né, mas aí pensando num paciente crítico, é o que a gente chama de oliguria e anúria. Então, é a diminuição da produção de urina ou a não produção dela, né? E também pode ter sinais clínicos de obstrução. Então, você palpa a bexiga, ela está bem repleta, o animal ele tenta fazer a posição, não faz xixi, né? E não sai nada, tá com dor e etc. Então, exames laboratoriais, você sempre tem que achar a doença de base, né? Então, para estar tendo uma lesão renal aguda, precisa ter alguma coisa que esteja causando, porque a injúria renal aguda, ela não é uma doença em si, né? Ela é uma síndrome clínica que vem de uma outra causa. Então, o hemograma ajuda muito, principalmente aí nas doenças infecciosas. No bioquímico, pode ser aí que no início da lesão renal aguda a gente não tem ainda a ureia e creatinina aumentada, né? Porque a creatinina, ela é uma marcadora, né? Um marcador tardio. Então, pode ser que fique bem inespecífico no início. Então, por isso é importante a gente fazer a dosagem seriada desses compostos. Então, a gente vai dosar eletrólitos também, como eu falei no início, é uma das funções do rim, né? Então, às vezes pode estar aumentado, pode estar diminuído, a gente tem que repor. Na urinase, pode ser que não tenha nenhuma alteração de início, mas pode ser que tenha também. Então, o que a gente acha muito aí, né, no doente renal crônico agudizado, principalmente, é o que a gente chama de proteinúria, né? Então, teoricamente, a albumina vai estar baixa também, porque ela é uma proteína, então ela vai estar saindo na urina, então a proteinúria vem da albumina. Então, vai ter uma hipoalbuminemia e uma proteinúria, que normalmente a gente não encontra proteína na urina, então o rim ele não está filtrando, então está passando tudo.
Glicose também, quando tem lesão glomerular, então a glicose passa, não é normal a gente ver glicose na urina. Tem alterações de densidade também, então depende da fase, se vai estar mais concentrado, se não vai. Então a gente tem que fazer, monitorar a glicemia do animal, monitorar a pressão, principalmente aquele animal que não está comendo, né? O que a gente vê muito no ultrassom da injúria renal aguda é o tamanho do rim, né? Fica mais aumentado. Não é em todos os casos, mas se você vê o rim aumentado, possivelmente pode estar agudizado. Porque na doença renal crônica ele pode estar diminuído ou ele pode ter uma perda de morfologia ali córtico-medular, tá? Então, esses são os dois marcadores renais que a gente mais utiliza na clínica, né? Creatinina, principalmente. Tem outros tipos de marcadores, mas a gente não tem tanto acesso, né? E também valores mais altos. Então, o que a gente normalmente pega aqui, né? É a creatinina, que normalmente fica elevada. Só que a creatinina, ela é um marcador tardio, então a gente precisa de pelo menos 75% de perda de função renal. Então, só quando tiver 75% de lesão que ela vai começar a aumentar, né? Então, ela vai ser um marcador mais tardio. E além disso, ela é muito influenciada pela massa muscular. Então, animais com muita massa muscular pode ter ela aumentada e animais com baixa massa muscular pode ter ela diminuída. Então, às vezes você pega um cão que tem muita pouca massa muscular, é um cão caquético, né? Faz a creatinina, acha que está normal. Na verdade, não. Na verdade, ele pode ter uma doença renal pré-existente, só que, teoricamente, a creatina dele já é baixa, e com a doença renal aumentou e ficou no intervalo de referência, você acha que está tudo bem. E tem o que a gente chama de SDMA. Então, ele é um marcador mais precoce, né? Então, ele começa a subir aí depois que tem de 25 a 40% de perda de função renal. Então, ele nos diz uma lesão aí mais precoce e também ele é menos influenciado pela massa muscular. Então, além desses dois, tem vários outros, mas esse é o que a gente mais pede aí na clínica médica. Então, eu vou explicar para vocês aqui como a gente faz para monitoração de um paciente crítico, né? Então, o animal que ele tem uma lesão renal aguda, a gente tem que monitorar o débito urinário. Como que a gente faz isso? Para ver se ele está produzindo muito, pouco, normal. A gente passa uma sonda uretral, né? E primeiro a gente tira toda a urina que tem lá e fecha essa sonda. E a gente vai monitorando o animal a cada hora. Então, em uma hora, eu vejo quanto saiu de urina. Ah, saiu 10 ml. Eu pego essa quantidade de ml e divido pelo peso do animal. Então, esse resultado que a gente vê aqui na tabelinha. Então, se nesse resultado está maior ou igual a 1 ml quilo-hora, o animal está produzindo o suficiente, tá? Se está menor que o ml quilo-hora, é o que a gente chama de oligúrico, né? Então, ele tá com essa produção diminuída. Então, a gente já acende aí um alerta, a gente vê se a crioterapia está sendo eficiente, e a gente vai monitorando mais rigorosamente esse paciente. Quando o animal ele tem menos de 0,1 ml quilo-hora de débito urinário, a gente já classifica ele como um paciente anúrico. E é claro que antes de você falar que ele não está produzindo nada, faça ultrassom, ver se realmente não tem nenhuma urina ali naquela bexiga. Porque às vezes pode ser sonda mal posicionada ou algo do tipo, aí você entra com medicações que iriam fazer mal para o animal, né? Então, o paciente anúrico, ele é o paciente de emergência máxima, né? Então, às vezes a gente entra, né, com furosemida, manitol, e tem os prós e contras da utilização deles também. E pensar aí numa hemodiálise ou diálise, né, que eu sei que não é a realidade de muitos tutores, nem da gente, mas a gente tem que sempre indicar o que é melhor para o animal. Assim como a doença renal crônica, a injúria renal aguda ele também tem um estadiamento, né? Então, é de acordo com a creatinina. Então, valores normais de creatinina, né? Então, tá no grau 1. Então, vai até 1,6 miligramas por decilitro. E é o que a gente fala que não tem azotemia. Mas pode ter aumento aí do SDMA, né? Já que a ureia, ela é um marcador
tardia, então a gente precisa investigar, fazer exame de urina, outras coisas. No grau 2, a gente já tem o que a gente chama de azotemia, tá? Mas ainda o animal ele pode não estar em crise. Tem o grau 3, que ele já começa a ter sinais clínicos, né? Então é o animal que, quando ele tem sinal clínico, a gente já interna. Porque não adianta nada o animal estar vomitando, você dá comprimido oral, ele vai vomitar toda a medicação. Se ele está com diarreia, ele não vai absorver essa medicação, então a gente tem que fazer injetável, tem que monitorar esse animal, tem que monitorar débito, então a gente tem que internar. O que a gente mais pega, na verdade, que eu mais pego, é o animal aí de grau 3 ou grau 4, que a ureia é bastante elevada, então já peguei paciente com 13 miligramas por decilitro, com 7. Então, normalmente o animal ele chega bem crítico, né, ali no grau 4 a grau 5. Então, a gente tem que monitorar muito bem todos esses pacientes. Um dos tratamentos, né, a gente inicia com fluidoterapia. A maioria dos animais, eles vai ter uma desidratação ou uma perda, né? Então, quando o animal tem perda também, você tem que fazer essa reposição. Então, você tem que fazer o cálculo certo. Então, de acordo com a perda, com manutenção, a taxa de desidratação do animal, porque não adianta você fazer pouco, que não vai adiantar muita coisa. Então, você não vai estar fazendo nada para o animal até piorar tudo aquilo. E também tomar cuidado com a sobrecarga, né? Então, você fazer muito também prejudica o animal. Então, ele pode levar a um edema pulmonar. Então, a gente sempre tem que ficar avaliando, né? Auscultando o animal para ver se tem crepitação. Pode dar hipertensão, né? Aumento de fluidos. Pode dar efusão pleural. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que fazer a fluidoterapia na medida certa. E sempre reavaliando o animal. Não é só deixar e deixar o soro correr, não. E o que eles falam, né, nos estudos? Que a gente tem que pesar o animal pelo menos 2 vezes ao dia. E que se ele tiver um ganho de maior ou igual a 10% do seu peso, a gente tem que reduzir a taxa de fluido, que ela está sendo alta. Além disso, né, a gente parte aí para os tratamentos, né, medicamentosos. É claro que você tem que saber o que está causando. Então, se é uma doença do carrapato, entra com antibiótico. Se tiver alguma substância tóxica, né, que o animal ele estava tendo contato, consumo, aí você tem que remover imediatamente, né? E é basicamente dar suporte para o animal. Ele está vomitando, então a gente entra com antiemético, né? Então a gente entra muito usa muito o Maroptan, que é o Serenia, a ondansetrona, a gente usa muito eles associados, né? Que tem uma ação muito boa. Proteção gástrica por conta de toda a alteração do trato gastrointestinal, né? Então a gente entra com omeprazol, entra com sucrofato também para fazer toda a proteção daquela mucosa. Então a gente faz 2 horas antes, dá o sucrofato, estimulante de apetite depois, alimentação enteral também, a gente passa a sonda nasoesofágica. Então a maioria dos doentes renal crônico, a maioria não, todos, agudizado, né, que a gente pega ou injúria renal aguda, a gente passa a sonda e começa com toda a alimentação. Pressão alta, a gente faz hipertensivo, a gente vai ver também se tem alguma acidose metabólica, então é bom a gente pedir também hemogasometria, ainda mais quando o animal está taquipneico, está com aquela ofegância, para a gente ver o que precisa, né? Então, se tem algum eletrólito que está com diminuição ou aumento, a gente tenta fazer também o equilíbrio, até a gente pensar aí em encaminhar o animal para hemodiálise ou diálise, né? Todos que eu já encaminhei, nenhum tutor fez, então a gente vê muito aí como que eu posso falar? No que o tutor pode nos proporcionar também, né? Às vezes não tem tanta condição financeira, a diálise, né? Que eu sei, se eu não me engano, mais perto aí é em Ribeirão Preto. Então, e não é só uma vez também que vai fazer diálise, então, em alguns casos a gente até indica a eutanásia do animal, né? Dependendo de como tá, o quão grave está, o que ele precisa fazer, o que a gente tem condições de fazer para ele naquele momento, né? Então, é bem difícil. E fazendo aqui algumas considerações finais,
A injúria renal aguda, o animal ele pode vir com ela ou ele pode adquirir dentro da sua estadia no hospital. Então, o animal que ele está em monitoramento intensivo, que ele está lá, um paciente crítico, emergencial, ele pode vir a ter injúria renal aguda. Então, a gente sempre tem que ir monitorando o seriado, a avaliação da creatinina, né? Então, o que eles falam nos consensos? Mesmo a creatinina ela não estando acima do intervalo de referência, quando a gente vai fazendo seriado, se tiver um aumento no intervalo de referência de pelo menos 0,3 miligramas por decilitro, a gente já está considerando esse animal com um paciente que está em injúria renal aguda, né, que está tendo uma lesão ali. Então, no ambiente hospitalar, a gente sempre tem que fazer a cada 48 horas, 72 horas, a dosagens de creatinina, de ureia, entre outros exames, tá? Então, pode adquirir no ambiente hospitalar, então, principalmente no uso de fármacos, né? Anti-inflamatório, tomar muito cuidado com o meloxicam, que ele é nefrotóxico também, então, quantidade, frequência, dosagem, e a gente não pode fazer em um animal que está desidratado. Dependendo da causa, a injúria renal, ela pode ser reversível, tá? Então, ao contrário da doença renal crônica, a gente consegue reverter, o animal ele pode ter 100% aí de cura. Então, tudo depende de diagnosticar precocemente e de tratar também. É uma emergência frequente, né, que a gente pega. Eu pus um prognóstico de reservada ruim, mas tudo depende. Depende do animal, depende da causa, depende da intervenção que a gente tem. Tem uma alta taxa de mortalidade, também de eutanásia, tá? Então, um diagnóstico precoce vai melhorar o prognóstico. E ele também acomete vários sistemas. Então, pode dar pneumonite, pode dar pericardite também. Então, animais que têm doença periodontal grave também pode dar lesão renal aguda. O animal ele pode ter convulsões, né, por conta da uremia, então é um misto de coisas que podem ser prejudiciais aí para o animal. E é isso, pessoal. Isa, gostaria mais uma vez de te agradecer aí. Eu achei bem didático Imagina. a Obrigada. historinha da torneira aí, né? Eu acho que fica fácil aí, fica, Para como disse, entender. fica bem tranquilo aí o entendimento. Ô, Isa, uma perguntinha. Existe diferença na recuperação da injúria renal aguda entre cães e gatos? Sim, existe. Fisiologicamente, os gatos, né, a gente já nasce, né, assim como a gente, os animais também, com uma quantidade específica de néfrons. Então, a gente não produz néfrons, né? E os gatos, eles têm menos, muito menos do que os cães. Se eu não me engano, de cães é de 500 a 550 mil néfrons por rim, e de gato é de 200 a 250 mil por rim. Então, é quase aí que a metade. E também tem o comportamento do gato, né? Que o animal, o gato, ele demora a nos mostrar um sinal clínico. Então, às vezes, ele tem o que a gente chama de doença renal crônica subclínica, né? Que a hora que a gente vai ver o animal, ele já está bem agudizado, já está em estágios mais avançados. Então, e também tem a questão do gato beber menos água, ficar estressado e obstruir. Então, o gato, quando ele passa por uma injúria renal aguda, ele pode ter, né, a maioria dos casos, em comparação com os cães, uma doença renal crônica após isso. E também ter uma maior dificuldade para restabelecer por conta da quantidade aí dos seus néfrons. Excelente, Isa. Muito obrigada, viu, pela sua participação. A Isa Imagina, deixou, precisando, a Isa deixou o contato dela aí. Quem quiser tirar alguma dúvida depois ou saber mais sobre o assunto, ela saber. está à disposição. Obrigada, viu, Isa? Obrigada a você. Parar de compartilhar.